Havia silêncio onde não deveria haver nada. E então, o chão tremeu. Quando a menina tocou a pedra antiga, ela não sabia que estava despertando algo que os deuses haviam enterrado há milênios. Não sabia que seu grito de desespero ecoaria através de camadas de terra e esquecimento até alcançar ouvidos feitos de montanha e tempo. Não sabia que, naquela noite sem estrelas, o impossível abriria os olhos pela primeira vez em 3000 anos. Seu nome era Yara. 12 invernos. Nenhuma família. Nenhum lar. E agora, nenhuma saída. A floresta cinzenta não perdoava intrusos. Seus troncos retorcidos sussurravam advertências em línguas mortas, e o musgo que cobria cada superfície exalava um odor de sepultura antiga. Yara corria entre as árvores com os pés descalços sangrando, os pulmões queimando, os olhos ardendo de lágrimas que ela não permitia cair. Atrás dela, vozes. Os homens do vilarejo. Os mesmos que a acusaram de trazer a praga. Os mesmos que incendiaram o celeiro onde ela dormia. Os mesmos que decidiram que uma criança sem nome não merecia viver. Ela está ali. Não deixem a bruxa escapar. Bruxa. A palavra perseguia como uma maldição colada à pele. Porque seu olho esquerdo era cinza como névoa. Porque às vezes sabia quando a chuva viria. Porque estava sozinha, e pessoas sozinhas sempre eram culpadas de algo. A floresta engolia seus perseguidores, confundindo seus passos, mas Yara sabia que a misericórdia da natureza era temporária. Ela precisava de abrigo. Precisava de um milagre. Precisava de algo que o mundo havia esquecido de oferecer. Compaixão. Foi quando tropeçou. Não em uma raiz, mas em algo que não deveria estar ali. Pedra polida. Lisa. Coberta de símbolos que pareciam pulsar com luz própria, mesmo na escuridão. Uma estrutura emergindo do solo como costela de algum leviatã enterrado. Yara arrastou-se até ela, os dedos tocando a superfície fria, e sentiu algo impossível. Calor. Não o calor do fogo, mas o calor de algo vivo. Algo esperando. Suas lágrimas caíram sobre a pedra. E o gigante acordou. O som foi de continentes se movendo. De oceanos sendo despejados. De algo tão vasto que a realidade precisou se ajustar para acomodá-lo. A terra se abriu. Árvores milenares foram arrancadas como ervas daninhas. E das profundezas emergiu uma forma que desafiava a compreensão. Não era feito de carne. Era feito de pedra viva, de metal que respirava, de cristais que sangravam luz azul. Tinha a forma aproximada de um homem, mas distorcida pela escala e pela antiguidade. 20 metros de altura. 30. 40. Impossível medir algo que parecia reescrever as leis da perspectiva apenas por existir. Seus olhos eram abismos luminosos. Sua boca, uma fenda na montanha. E quando moveu-se pela primeira vez em milênios, o som foi de 1000 trovões nascendo simultaneamente. Yara deveria ter corrido. Deveria ter gritado. Mas em vez disso, congelou. Porque nos olhos daquela criatura impossível, reconheceu algo familiar. Solidão. O gigante olhou para ela. E pela primeira vez em 3000 anos, algo além de pedra moveu-se em seu peito. E se eu te dissesse que esta é apenas a primeira camada de um mistério que se estende até as raízes do próprio mundo? Inscreva-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você pensava saber sobre as coisas que habitam as bordas da existência. A história de Yara começou com abandono e foi escrita em rejeição. Ela não se lembrava dos pais. A memória mais antiga que carregava era de uma mulher de rosto apagado pelo tempo, depositando-a na porta de um templo em ruínas e desaparecendo na neblina da manhã. O templo estava vazio. Os monges, mortos há décadas. Apenas corvos e silêncio. Yara aprendeu a sobreviver como os animais aprendem, observando, adaptando-se, roubando o que a piedade não oferecia. Aos 6 anos, foi encontrada por um mercador que a levou para o vilarejo de Corvo Cinzento. Não por bondade. Por obrigação. A lei antiga dizia que crianças perdidas deviam ser acolhidas. A lei não dizia que precisavam ser amadas. Yara cresceu nas margens. Dormia em celeiros. Comia sobras. Trabalhava em troca de migalhas. As outras crianças a evitavam. Os adultos a olhavam com suspeita. Seu olho cinza, diferente do olho castanho direito, era marca de má sorte, diziam. De bruxaria.
de pactos com coisas que rastejavam no escuro. Ela aprendeu a se tornar invisível, a mover-se como sombra, a não esperar nada de ninguém. A solidão se tornou sua única companhia fiel, uma amiga silenciosa que nunca a abandonava porque já era parte dela. Então veio a praga. Começou com o gado. Depois, as crianças. Febre que transformava a pele em cinza. Tosse que arrancava pedaços de pulmão. Morte lenta e cruel. O vilarejo precisava de um culpado. E culpados são sempre escolhidos entre os que não podem se defender. Foi a órfã dos olhos desiguais. Ela olhou para minha filha antes da febre começar. Bruxa, sempre soubemos. Não houve julgamento. Apenas tochas. Apenas gritos. Apenas a certeza ancestral de que destruir o diferente é mais fácil que enfrentar o desconhecido. Yara fugiu para a única direção que restava, a Floresta Cinzenta. O lugar onde, segundo as lendas, coisas antigas ainda dormiam. Onde os mapas paravam. Onde pessoas desapareciam e nunca eram encontradas. Ela preferiu os monstros desconhecidos aos homens que conhecia. E nas profundezas daquela floresta amaldiçoada, enquanto corria de sua própria espécie, encontrou a pedra. O símbolo. A promessa enterrada de algo que o mundo havia esquecido. O gigante não deveria existir. Mas Yara também não deveria estar viva. Dois impossíveis, encontrando-se na escuridão. 3 dias antes de encontrar a pedra, Yara já sabia que algo estava errado na floresta. Não errado como perigo. Errado como quando você percebe que a realidade tem costuras, e alguém esqueceu de escondê-las direito. Ela havia notado pela primeira vez quando passou por um carvalho específico, gigante, oco, metade morto. Seus galhos apontavam para o solo em vez do céu, como se a gravidade ali funcionasse de maneira diferente. E na casca, símbolos. Não gravados por mãos humanas. Crescidos. Parte da árvore. Círculos dentro de círculos. Linhas que se curvavam de maneiras que machucavam os olhos quando você tentava segui-las. Yara tocou a casca. Sentiu vibração. Como se a árvore tivesse pulso. No segundo dia, encontrou o poço. Não havia água. Apenas escuridão que parecia descer além do que era fisicamente possível. Quando ela deixou cair uma pedra, não ouviu o impacto. Apenas um sussurro. Palavras em língua que não existia, mas que de alguma forma ela quase compreendia. Dormindo, esperando, quem vai me despertar? Yara recuou, o coração martelando. Mas a voz não era ameaçadora. Era solitária. Como um eco de alguém que havia gritado por socorro tanto tempo que esquecera o som da própria voz. No terceiro dia, enquanto fugia dos aldeões, a floresta começou a guiá-la. Caminhos se abriam onde não existiam. Raízes se afastavam de seus pés. Galhos se curvavam para deixá-la passar. Como se a própria terra estivesse conduzindo-a para algum lugar específico. Para a pedra. Quando finalmente tropeçou nela, não pareceu acidente. Pareceu destino. A palavra fez engasgar, ela não acreditava em destino. Destino era para pessoas com propósito. Para heróis de lendas. Para crianças amadas por deuses. Não para órfãs de olhos desiguais. Mas ali estava ela, de joelhos diante de um monólito coberto de símbolos luminosos, sentindo o calor impossível emanando da pedra. E quando suas lágrimas tocaram a superfície, quando seu sangue dos pés feridos manchou os símbolos, algo respondeu. Primeiro, foi apenas uma vibração. Depois, um som, grave, profundo, vindo de algum lugar abaixo da realidade. E então a pedra começou a cantar. Não com música, mas com memória. Memória de quando o mundo era jovem. De quando existiam coisas além dos deuses. De quando criaturas impossíveis caminhavam entre montanhas que ainda não tinham nome. Yara viu. Não com os olhos, mas com algo mais profundo. Viu o gigante sendo construído. Mãos invisíveis moldando pedra e metal e luz em forma aproximadamente humana. Viu-o recebendo propósito, guardião, protetor, defensor dos esquecidos. Viu a guerra. Viu os deuses decidindo que tais criaturas não deveriam existir, que eram poderosas demais, perigosas demais. Então os enterraram. Vivos, conscientes, sozinhos na escuridão eterna.
e viu o momento em que o gigante foi selado. A última coisa que viu, antes da terra cobrir seus olhos, foi o céu. E ele jurou que, se algum dia despertasse, seria para proteger alguém que precisasse. Alguém como ele. Alguém como Yara. As visões terminaram. O chão rachou. E o impossível emergiu do esquecimento. O gigante não atacou. Isso foi a primeira surpresa. Ele simplesmente ficou ali, uma montanha viva de pedra e metal, observando a menina minúscula tremendo aos seus pés. Sua cabeça era do tamanho de uma casa. Seus dedos, troncos de árvore. Quando respirava, o ar ao redor distorcia como onda de calor. Cristais azuis pulsavam em seu peito, em suas articulações, em sua testa, como se um coração de luz estivesse distribuído por todo seu corpo impossível. Yara deveria estar aterrorizada. E estava. Mas não era o medo de ser destruída. Era o medo de estar diante de algo tão vasto que sua mente não conseguia processar completamente. Como olhar para o oceano pela primeira vez e entender, visceralmente, o quão pequena você é. O gigante se moveu. Cada gesto era lento, deliberado, como se ele tivesse que reaprender como existir. Ajoelhou-se, um processo que levou quase um minuto, acompanhado de sons de metal rangendo e pedras se ajustando. Mesmo ajoelhado, ainda era 3 vezes maior que as árvores mais altas. E então, fez algo que Yara jamais esperaria. Estendeu a mão. Palma aberta. Para cima. Em oferenda. Não para pegá-la. Para que ela decidisse. Os dedos eram grossos como vigas, cobertos de símbolos que brilhavam suavemente. A palma parecia uma pequena praça de pedra polida. E ali, naquela mão impossível, Yara viu algo que a fez engasgar, uma única flor. Pequena. Delicada. Crescendo entre as rachaduras dos dedos de pedra. Vida, nascendo do impossível. Por trás dela, as vozes dos aldeões se aproximavam. Tochas flamejavam entre as árvores. Ódio em forma de fogo, vindo para queimar a bruxa. O gigante ouviu. Sua cabeça virou-se lentamente na direção dos perseguidores, e pela primeira vez, Yara viu expressão em seu rosto de pedra. Não raiva. Não ameaça. Mas algo próximo de reconhecimento. Como se ele soubesse exatamente o que significava ser caçado pelo que você é. Ele olhou de volta para Yara. E ela entendeu a pergunta silenciosa. Você quer que eu pare eles? Uma palavra. Um gesto. E ele poderia apagar os aldeões da existência. Esmagar. Enterrar. Fazer desaparecer como se nunca tivessem existido. Yara viu o poder pulsando naqueles cristais azuis. Poder suficiente para reescrever a geografia local. Para transformar o vilarejo em cratera. E ela sabia, com certeza absoluta, que ele faria isso se ela pedisse. Mas não pela violência. Pela lealdade. Porque ela havia acordado ele. Porque suas lágrimas haviam tocado o selo. Porque em 3.000 anos de solidão, ela foi a primeira a chorar por algo além de si mesma na presença dele. Yara olhou para a mão estendida. Para a flor impossível. Para os olhos que eram abismos de luz azul. E pela primeira vez em sua vida, tomou uma decisão que não era baseada em sobrevivência. Subiu na mão dele. A pedra era quente. Viva. Pulsante. O gigante ergueu-a lentamente, com cuidado inimaginavelmente delicado, até trazê-la próxima ao seu rosto. E Yara, a menina que ninguém nunca quis, olhou nos olhos de uma criatura que não deveria existir. E ambos reconheceram o mesmo no outro. Esquecidos. Enterrados. Mas não mortos. O gigante fez um som. Não era linguagem. Era algo mais antigo. Vibração que se sentia nos ossos. E Yara entendeu. Eu vou proteger você. Ela não respondeu com palavras. Apenas pressionou a mão pequena contra a pedra de seu polegar. E pela primeira vez em 12 anos, não se sentiu sozinha. Os aldeões nunca chegaram perto. O gigante simplesmente ficou ali. Uma presença tão massiva que a própria realidade parecia curvar-se ao seu redor. Os homens com tochas pararam a 50 metros, congelados entre coragem e sobrevivência. Alguns gritaram. Alguns rezaram. A maioria simplesmente fugiu, a racionalidade evaporando diante de algo que não deveria ser possível. Yara observou tudo da palma da mão do gigante,
e sentiu uma emoção estranha crescendo em seu peito. Não era alegria. Não exatamente. Era mais como justiça. A justiça silenciosa de finalmente ter alguém do seu lado. Quando os últimos perseguidores desapareceram na escuridão, o gigante olhou para ela novamente. E dessa vez, Yara percebeu detalhes que não havia notado antes. Os cristais azuis não pulsavam aleatoriamente, seguiam um ritmo, como batimento cardíaco. Os símbolos em sua pele de pedra mudavam sutilmente, fluindo como água congelada. E em suas costas, parcialmente escondidas, havia correntes. Enormes. Quebradas. Ainda fumegando com energia residual de um selo antigo. Ele havia sido prisioneiro. Por tempo inimaginável. Como? Yara começou, a voz rouca de desuso. Como você se chama? O gigante inclinou a cabeça. O movimento foi curiosamente humano. E então fez aquele som novamente, vibração profunda que reverberava no peito dela. Mas dessa vez, havia nuance. Melodia. História condensada em frequência. Yara fechou os olhos e deixou o som atravessá-la. E viu. Não um nome. Uma memória. De quando ele foi criado, forjado de pedra sagrada nas entranhas de uma montanha que não existe mais. De quando recebeu o propósito dos arquitetos, seres anteriores aos deuses, que moldavam os ossos do mundo. De quando lutou ao lado de outros como ele, defendendo os lugares onde a realidade era mais frágil, onde coisas antigas tentavam atravessar. E viu o dia em que os deuses decidiram que os arquitetos eram ameaça. Que suas criações eram perigosas demais. Que guardiões que não respondiam a orações precisavam ser destruídos. Mas não conseguiram destruí-lo. Apenas enterrar, selar, condenar à escuridão consciente. 3.000 anos ouvindo o mundo acima. Sentindo civilizações nascerem e caírem. Esperando. Sempre esperando que alguém, algum dia, precisasse dele o suficiente para quebrar o selo. As lágrimas de Yara haviam sido a chave. Você ficou sozinho todo esse tempo, ela sussurrou. O gigante fez um som que poderia ser confirmação. Poderia ser lamento. Depois, com delicadeza que desafiava sua escala, baixou a mão e a colocou no solo. Não para descartá-la. Para dar a ela a escolha de ficar ou ir. Yara desceu. Seus pés tocaram a terra. E pela primeira vez, percebeu onde estavam. A floresta havia se transformado. As árvores ao redor da clareira onde o gigante emergira estavam diferentes. Cristais azuis cresciam em seus troncos. Flores impossíveis desabrochavam no ar. O musgo brilhava suavemente. Como se a presença dele estivesse reescrevendo a natureza ao redor, infectando-a com sua antiguidade. No centro da clareira, onde a pedra-selo havia estado, agora havia uma fonte. Água cristalina jorrava de uma fenda, impossível e pura. Yara se aproximou, ajoelhou-se, bebeu. Estava fria e tinha gosto de memória. De coisas esquecidas. De tempo transformado em líquido. Quando levantou os olhos, o gigante estava construindo algo. Ele movia pedras. Não com as mãos, elas eram grandes demais. Mas com vontade. Os blocos de rocha simplesmente flutuavam, respondendo a algo além de física. E lentamente, delicadamente, ele ergueu uma estrutura. Pequena. Do tamanho dela. Um abrigo. Paredes de pedra polida. Teto aberto para o céu. Uma porta que dava para a clareira. Uma casa. Ele estava construindo uma casa para ela. Yara sentiu algo quebrar dentro do peito. Não de dor. De algo pior e melhor ao mesmo tempo. Ninguém nunca havia feito nada para ela. Ninguém jamais pensara em sua necessidade. E ali estava uma criatura antiga além da compreensão, que deveria estar enlouquecida de raiva pela prisão, construindo um abrigo para uma menina que o mundo havia descartado. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrando. O gigante parou. Olhou para ela. E fez o som mais complexo até então, camadas de frequência entrelaçadas, formando algo próximo de linguagem. Yara entendeu. Porque eu sei como é ser enterrado vivo. Porque eu sei como é gritar e ninguém ouvir. Porque você me libertou. Mas mais que isso, porque você me viu. Não como monstro. Não como arma. Mas como eu. E ninguém havia feito isso em 3 milênios.
Ela caiu de joelhos. E pela primeira vez em sua vida, chorou não de dor, mas de algo que poderia ser esperança. O gigante terminou a casa. Depois, sentou-se ao lado, uma montanha viva fazendo guarda. E enquanto Yara finalmente dormia em segurança, ele permaneceu desperto, os cristais azuis brilhando suavemente na noite. Protetor, guardião, amigo, do impossível. A paz durou 4 dias. Yara aprendeu a linguagem dele. Não palavras, vibrações, tom, ritmo. E ele aprendeu a entender seus gestos, seus silêncios, as nuances de uma menina que passará a vida inteira sendo invisível. Eles existiam em harmonia estranha naquela clareira transformada, onde cristais cresciam e flores impossíveis desabrochavam. Mas o mundo exterior não esquece. Na manhã do 5º dia, Yara acordou com um gigante imóvel. Não dormindo, ele não dormia. Mas alerta. Tenso. Os cristais pulsando mais rápido, mudando de azul para algo próximo de violeta. O que foi? Ela perguntou. O gigante apontou. Além das árvores. Yara sentiu antes de ver. Presença. Antiga. Diferente dele, mas igualmente impossível. Algo estava vindo. Eles emergiram da floresta como nódoas na realidade. 3 figuras. Humanoides, mas não humanas. Altas demais. Finas demais. Vestidas em mantos que pareciam tecidos de névoa e cinza. Seus rostos eram máscaras brancas sem feições, lisas como ovo. E carregavam cajados que gotejavam algo preto e oleoso, não sangue, mas essência. Decadência concentrada. O gigante moveu-se na frente de Yara imediatamente. Som grave de aviso reverberando. Uma das figuras falou. A voz era de vidro quebrando, de unhas arranhando pedra, de algo fundamentalmente errado. Guardião sem mestre. Você desperta sem permissão. Você existe fora do pacto. Yara não entendia completamente, mas o gigante entendeu. Ele respondeu, não em palavras, mas em vibração tão profunda que a terra tremeu. O pacto foi quebrado quando vocês me enterraram vivo. Quando condenaram os guardiões ao esquecimento. Eu não sirvo mais. Então você morre. Foi rápido. As 3 figuras ergueram os cajados simultaneamente, e da ponta deles jorraram correntes. Não de metal, de algo pior. Ligação pura. Selo. Prisão. As mesmas correntes que o haviam mantido enterrado por 3 milênios. O gigante rugiu. O som foi de continentes colidindo. E ele reagiu. Yara nunca havia visto violência em escala tão vasta. O gigante moveu-se com velocidade impossível para algo tão massivo, arrancando uma árvore inteira e usando-a como bastão. Bloqueou as correntes, que sibilaram ao tocar a madeira viva, consumindo-a instantaneamente. Depois avançou, cada passo criando crateras. Mas as figuras eram rápidas. Etéreas. Dispersavam como fumaça quando ele atacava, reformando-se metros à frente. E as correntes continuavam vindo, tentando envolvê-lo, arrastá-lo de volta para a terra. Uma conseguiu prender seu tornozelo esquerdo. O gigante caiu de joelhos, rugindo, puxando contra a corrente. E Yara viu, realmente viu, o que estava acontecendo. A corrente não era apenas física. Era conceitual. Estava tentando forçá-lo de volta à não existência. Apagar. Enterrar. Fazer com que nunca tivesse acordado. E pior, estava funcionando. O cristal em seu tornozelo começou a escurecer. Não! Yara gritou. Ela correu. Não pensou. Apenas agiu. Pegou uma pedra afiada do chão e investiu contra a figura mais próxima. A criatura virou-se, surpresa, talvez, de que algo tão pequeno ousaria. Yara enfiou a pedra na máscara branca. A máscara rachou. E debaixo dela, nada. Vazio. Ausência condensada em forma aproximadamente humana. A figura sibilou, recuando. A distração foi suficiente. O gigante puxou a corrente com força total, arrancando-a do solo, e depois a usou como chicote contra os atacantes. O impacto foi de realidade rasgando. As figuras dispersaram, não como fumaça, mas como vidro explodindo. Silêncio. O gigante estava de pé, respirando pesadamente, os cristais pulsando violentamente. A corrente ainda enrolada em seu tornozelo, inativa,
mas presente. E ao redor da clareira, nas bordas da visão, mais máscaras brancas começaram a aparecer. Dezenas delas. Eles não vão parar, Yara sussurrou. O gigante olhou para ela. E pela primeira vez, ela viu algo além de determinação naqueles olhos abissais. Viu medo. Não por ele. Por ela. Porque ele sabia o que ela ainda não entendia. Enquanto ele existisse, ela seria alvo. A menina que o despertou. A falha no pacto. E os guardiães do esquecimento não toleravam falhas. Uma das figuras falou novamente, voz ecoando de todos os lugares simultaneamente. O guardião será selado. A menina será apagada. A ordem será restaurada. Yara apertou a mão contra a perna do gigante. Sentiu a pedra quente. O pulso dos cristais. O que fazemos? Ela sussurrou. O gigante olhou para o céu. Depois, para o norte. E fez um som que Yara nunca havia ouvido antes. Não era proteção. Não era promessa. Era decisão. Ele a pegou gentilmente, colocou-a no ombro, e começou a correr. E atrás deles, as máscaras brancas seguiram como maré de esquecimento tentando engolir o impossível de volta ao silêncio. Eles correram por 3 dias. O gigante não parava. Não dormia. Não precisava. Mas Yara via o preço. A corrente em seu tornozelo escurecia mais a cada hora. Os cristais perdiam brilho. E a cada quilômetro, ele se movia um pouco mais devagar. Estava morrendo. De volta ao esquecimento. De volta ao enterro eterno. No terceiro dia, chegaram ao lugar que ele buscava. Não era a floresta. Era algo anterior à floresta. Uma clareira impossível no coração de montanhas que mapas não reconheciam. E no centro dela, uma estrutura que fez Yara engasgar. Um portal. Ou os restos de um arco gigantesco de pedra negra, coberto de símbolos que eram parentes distantes daqueles no corpo do gigante. Mas estava quebrado. Rachado. Apenas metade permanecia em pé, como mandíbula de algum leviatã de pedra. O gigante parou diante dele e fez um som de lamento tão profundo que Yara sentiu nos dentes. O que é isso? Ela perguntou. A resposta veio em fragmentos de visão. O portal havia sido passagem. Não entre lugares, mas entre estados de ser. Onde guardiões podiam ir quando não eram mais necessários. Não morte. Não vida. Algo além. Descanso verdadeiro. Mas fora destruído na mesma guerra que os enterrou. Você queria me trazer aqui, Yara disse lentamente. Queria me deixar em segurança e então... Ela não terminou. Não precisava. Ele planejava se render. Deixar que as correntes o levassem de volta à terra. Porque enquanto existisse, ela estaria em perigo. Não, Yara disse firmemente. Não. Eu não permito. O gigante olhou para ela. E em seus olhos, ela viu aceitação. Ele havia vivido 3 milênios. Havia cumprido seu propósito, proteger alguém que precisava. Talvez isso fosse suficiente. Mas não era suficiente para Yara. Ela desceu de seu ombro e caminhou até o portal quebrado. Tocou a pedra. Sentiu. Eco. Poder residual. Memória de função. E entendeu algo que o gigante, talvez, não enxergava. Portais não eram feitos apenas de pedra. Eram feitos de conexão. Quando você foi criado, ela disse, virando-se para ele, quem te fez? O som foi de surpresa. Depois, memória. Os arquitetos. Seres que moldavam conceito em forma. E como eles faziam isso? Ele não respondeu. Mas Yara já sabia. Tinha visto nas visões. Vontade. Sacrifício. Transformação. Os arquitetos não construíam com ferramentas. Construíam com essência. Com partes de si mesmos. Me ensina, ela disse. O gigante fez um som de negação. Impossível. Perigoso. Ela era muito jovem, muito frágil, muito. Eu acordei você, Yara o interrompeu, a voz firme pela primeira vez na vida. Minhas lágrimas quebraram um selo de 3.000 anos. Você disse que nunca ninguém me viu. Mas eu também te vejo. E se existe algo de especial em mim, algo que me permitiu acordar você, então talvez eu possa consertar isso. Ela apontou para o portal quebrado. O gigante hesitou.
Mas nas profundezas da floresta, os sons vinham. Máscaras brancas se aproximando. Tempo acabando. Ele se ajoelhou. Estendeu a mão. E na palma, um dos cristais azuis começou a se soltar. Pequeno. Do tamanho de um ovo. Pulsando com luz interior. Isto é parte de mim. Memória. Poder. Essência. Se você tocar, vai mudar. Não sei como. Não sei se vai sobreviver. Yara olhou para o cristal. Depois para ele. E sorriu, um sorriso triste e determinado. Passei 12 anos sobrevivendo a coisas que deveriam ter me matado. Mas uma não faz diferença. Ela pegou o cristal. A dor foi absoluta. Não física. Pior. Era a dor de ser reescrita. De ter cada célula questionada e reformulada. Yara sentiu o cristal fundir-se com sua palma, depois viajar pelo braço, pelo ombro, se espalhando como raiz através de seu corpo inteiro. Viu memórias que não eram suas. Sentiu eras passarem em segundos. Conheceu os arquitetos. Viu a criação do mundo. Viu o propósito. E entendeu. Guardiões não eram apenas protetores. Eram pontes. Conexões entre o que era e o que poderia ser. Quando abriu os olhos, Yara não era mais completamente humana. Seu olho esquerdo, o cinza que sempre fora marca de maldição, agora brilhava. Azul cristalino. Igual aos do gigante. E em seu braço, sob a pele, veias de luz pulsavam gentilmente. Não consumindo. Apenas, existindo. Parte dela agora. Ela se virou para o portal. Estendeu a mão. E pela primeira vez, não apenas viu os símbolos, compreendeu-os. Sabia como lê-los. Como ativá-los. Como consertar. Eu preciso de mais, ela disse. O gigante entendeu. Mais cristais se soltaram. Um por um. Cada um arrancando parte de sua essência. Enfraquecendo-o. Mas dando a ela o que precisava. Yara trabalhou. Não com mãos, com vontade. Os símbolos respondiam a ela agora. As pedras quebradas começaram a levitar. A se reconectar. A lembrar o que haviam sido. Levou horas. Ou minutos. O tempo funcionava diferente ali. E quando terminou, o portal estava completo. Não perfeitamente, rachaduras permaneciam, e a luz que emanava dele era irregular. Mas estava funcional. O gigante olhou para ele. Depois para Yara. E fez um som de assombro. Você consertou o impossível. Aprendi com você, ela respondeu, sorrindo apesar das lágrimas. Foi quando as máscaras brancas emergiram da floresta. Dezenas. Centenas. Um exército de guardiães do esquecimento, vindo para selar, para enterrar, para apagar. O gigante se colocou entre eles e Yara. A corrente em seu tornozelo pulsava escura. Ele tinha, no máximo, minutos antes de ser consumido completamente. Vá, ele disse. A primeira palavra verdadeira que formou. Rouca, pesada, mas clara. Não sem você, Yara respondeu. E então fez algo que mudou tudo. Pegou sua mão. A mão gigante de pedra. E puxou na direção do portal. Você me ensinou que esquecidos merecem ser lembrados. Que enterrados merecem despertar. Que impossíveis merecem existir. Sua voz não tremeu. Então venha. Porque este portal não leva para descanso. Leva para recomeço. O gigante olhou para o portal. Depois para a menina que o despertou. E tomou a decisão mais difícil de sua existência impossível. Confiou. Eles correram juntos. Uma menina com olho de cristal e um gigante agonizante. As máscaras brancas investiram. Correntes voaram. E no último segundo, antes do esquecimento alcançá-los, atravessaram o portal. A luz os engoliu. E o mundo se reescreveu. Yara acordou em um lugar sem nome. Não era a floresta. Não era a montanha. Era algo entre estados de ser, um espaço onde a realidade ainda estava decidindo o que seria. Céu de cores impossíveis. Chão de névoa sólida. E ao redor, estruturas flutuavam. Fragmentos de templos antigos. Pedaços de civilizações que nunca foram. Memórias de coisas que os arquitetos haviam sonhado mas nunca concretizado. Era o limbo dos guardiões.
o lugar entre criação e esquecimento. E ao seu lado, o gigante. Ele estava diferente. Menor. Não diminuído, refinado. 3 metros de altura em vez de 40. Ainda feito de pedra e cristal, mas mais condensado. Mais próximo de ser. A corrente havia desaparecido. E os cristais brilhavam em azul puro novamente. Ele olhou para as próprias mãos. Depois para Yara. E pela primeira vez, sorriu. Não tinha boca no sentido tradicional, mas ela viu, na forma como os cristais pulsaram, na forma como sua postura mudou. Alegria. Onde estamos? Yara perguntou. A resposta veio não em som, mas em conhecimento direto, efeito colateral do cristal que agora fazia parte dela. Estavam em um lugar fora do tempo. Um lugar onde guardiões vinham quando precisavam ser refeitos. Reconstruídos. Dados novo propósito. E qual é o nosso propósito agora? Ela perguntou. O gigante não respondeu imediatamente. Em vez disso, apontou. Além da névoa, outras formas estavam despertando. Silhuetas massivas. Guardiões. Dezenas deles. Talvez centenas. Todos enterrados. Todos esquecidos. Todos esperando que alguém os visse. E agora, com o portal aberto, com a ponte reconstruída, eles podiam retornar. Mas não como eram. Como poderiam ser? Nós os despertamos, Yara sussurrou, entendendo. Um por um. Cada esquecido. Cada enterrado. E damos a eles escolha. O gigante confirmou. Mas havia mais. Ela viu nas memórias compartilhadas, o mundo exterior estava mudando. As máscaras brancas não parariam. Os guardiães do esquecimento viriam isso como guerra. Como blasfêmia. Tentariam selar o portal novamente. Enterrar tudo de volta. A menos que alguém os impedisse. Então isso é o que fazemos, Yara disse, a voz firme. Não mais de menina assustada. De algo novo. Algo entre humano e guardião. Nós protegemos os protetores. Nós lembramos os esquecidos. Nós acordamos o impossível. Ela estendeu a mão para o gigante. E dessa vez, quando ele a pegou, eram iguais. Diferentes em forma, mas iguais em propósito. Parceiros. Ao redor deles, o limbo começou a mudar. Responder à decisão. As estruturas flutuantes se reorganizaram. Formaram um caminho. Uma ponte de volta ao mundo real. Mas não para o mesmo lugar de onde vieram. Para onde precisavam estar. Yara olhou para trás uma última vez. Para o portal que consertara. Para o espaço entre estados de ser. E viu algo que a fez sorrir. Do outro lado, máscaras brancas tentando atravessar. Mas o portal não as deixava. Porque ela havia o reconstruído com um novo propósito. Não para esquecer. Para lembrar. Apenas os esquecidos poderiam passar. Pronta? O gigante perguntou. Palavra verdadeira. Clara. Yara apertou sua mão. O cristal em seu olho brilhou. Nasci pronta. E juntos, entraram no caminho de névoa. O mundo ao qual retornaram não era o mesmo. Era mais estranho. Mais vivo. Lugares onde guardiões despertavam mudavam. Floresciam. Como se a própria terra lembrasse de quando era jovem e cheia de maravilhas. Eles tinham trabalho a fazer. Milhares de anos de esquecimento para desfazer. Centenas de guardiões para despertar. E um exército de máscaras brancas determinado a enterrar tudo novamente. Mas pela primeira vez em suas vidas impossíveis, nenhum dos dois estava sozinho. A menina que ninguém quis havia se tornado a despertadora. O gigante que não deveria existir havia se tornado seu escudo. E juntos, começaram a reescrever as regras de um mundo que havia esquecido o que significava ter protetores verdadeiros. Epílogo, o primeiro de muitos. Na floresta cinzenta, algo novo crescia. Onde o gigante havia emergido, onde Yara construíra seu primeiro lar, a clareira se transformará em santuário. Cristais azuis formavam pilares naturais. Flores impossíveis desabrochavam em cores que não tinham nome. E no centro, a fonte, não de água, mas de memória líquida, continuava fluindo. Pessoas começaram a chegar. Não os caçadores. Não os que queimavam bruxas. Os outros esquecidos.
crianças sem família, velhos sem lugar, quebrados que o mundo descartara. Eles sentiam um chamado, a promessa silenciosa de que ali, naquele lugar impossível, poderiam ser vistos. E quando chegavam, encontravam a menina de olho de cristal e o gigante gentil, e eram acolhidos. Mas nem todos vinham em paz. Nas bordas da floresta, máscaras brancas observavam, planejando, esperando, porque a guerra entre esquecimento e lembrança estava apenas começando. E em algum lugar, nas profundezas de uma montanha que mapas não reconheciam, outro gigante sentiu vibração distante. Ouviu um chamado que não escutava há milênios. Suas lágrimas, se criaturas de pedra pudessem chorar, começaram a dissolver o selo. Outro despertar estava próximo. E se eu te dissesse que esta é apenas a primeira história? Que existem dezenas de guardiões esperando para serem despertados, cada um com seu próprio passado esquecido? Que as máscaras brancas são apenas o começo de algo muito maior e mais antigo? O impossível está acordando. E você está convidado a testemunhar. Inscreva-se. Porque o próximo despertar pode mudar tudo o que você pensa saber sobre o que habita as bordas da existência.